Saudações amigos, bem-vindos ao nosso quarto episódio do Código Profético. E hoje nós teremos um tema muito importante. Sabem, há centenas de anos o mundo tem temido a figura do Anticristo. O Anticristo, essa figura mística é tida como um representante do diabo, um líder político ou um líder religioso associado ao mal, associado ao engano. No tema passado, nós descobrimos como Satanás está em guerra contra a lei de Deus e que sua estratégia secreta é fazer com que as pessoas quebrem a lei de Deus. E hoje, nós vamos ver como Satanás está trabalhando através de um certo poder nesta terra, conhecido como Anticristo, para enganar as pessoas e levá-las à perdição. O que a Bíblia diz sobre o Anticristo? O termo Anticristo só aparece ou só é mencionado em 4 passagens da Bíblia e todas nas cartas do apóstolo João. Em todo caso, o termo é usado para retratar um falso mestre ou um poder enganoso que corrompe a fé dentro da igreja cristã. Anticristo significa em vez de Cristo, ou seja, no lugar de Cristo. O anticristo original, sabem quem? É o próprio Satanás. Ele é o primeiro anticristo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que há um poder específico neste mundo, através do qual Satanás está trabalhando, conhecido como o anticristo da profecia bíblica. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Eu quero ler essa passagem para vocês. Diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Uau! O anticristo ainda estava por vir. O anticristo ainda estava no futuro, nos dias de João, nos dias da igreja primitiva. Mas a grande questão para nós é: quem é o anticristo? Sabem, muita gente hoje especula. Quem é o anticristo? Eles veem nos jornais um certo homem promovendo coisas terríveis no mundo e dizem: este é o anticristo, eu acho que é ele, parece que é ele. Indicações nos levam a crer que é ele. Pode ser que... Bom, sem adivinhar, quem é o anticristo da profecia bíblica, nós vamos para a própria Bíblia. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Lembram da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20, nos diz o seguinte: saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de quê? Particular interpretação. Portanto, sem interpretação pessoal, nós devemos interpretar a profecia de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, e não procurar fazer-se encaixar com as nossas interpretações, simplesmente para nos adequarmos àquilo que mais gostamos. Não. A Bíblia deve ser interpretada por si mesma. E a pergunta que nós devemos fazer sempre: é o ensinamento dos homens ou é o ensinamento da Bíblia que nós devemos aceitar? Claramente que é o ensinamento bíblico. Nós iremos ver aqui, de acordo com a Bíblia, 12 marcas que nos ajudarão a identificar quem é o anticristo da profecia bíblica. Você está pronto para esta jornada? Vamos lá, vai ser um estudo muito interessante. Pegue uma caneta, pegue um papel e venha comigo para este tema maravilhoso. Começamos lendo Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, onde Deus nos dá um aviso tremendo. Deus nos dá um aviso tremendo. Vejam, verso 9. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também um tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura. Deixe-me dizer, querido, Deus é amor, Deus é maravilhoso,
Ele é o Pai compassivo, mas Ele também é um Deus justo. E no final, todos nós teremos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Deus diz, se alguém adorar a besta, e muita gente considera essa besta como um anticristo, é exatamente isso. Se alguém adorar o anticristo, infelizmente vai passar pelas pragas de Deus. Então, se Deus deu um aviso sobre não adorar o anticristo, não adorar um certo poder, é importante que nós conheçamos quem é esse poder. Deus está interessado em que nós saibamos quem é esse poder, sim ou não? Sim. Sabe, os mesmos sinais que nós encontramos aqui em Apocalipse, encontramos também em Daniel. E eu quero levar-vos agora para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vamos começar do verso 23. Diz, a quarta besta será o quarto reino na terra. Então, quando nós vemos em Apocalipse besta, em profecia, besta representa um poder ou reino. Assim como retratamos as nações como animais, por exemplo, Estados Unidos da América é representada por uma águia. A Rússia é representada por um urso, né? Por aí vai. A Bíblia descreve os reinos também como sendo animais. Apocalipse capítulo 13, voltamos para lá, Apocalipse capítulo 13, verso 1, descreve um certo poder, e eu quero estudar com vocês. Verso número 1 nos diz, vi subir do mar uma besta, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas. Sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Queremos fazer uma radiografia desta besta. Verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem que está por detrás desse poder? A Bíblia nos diz, deu-lhe o dragão. O dragão quem? O dragão é Satanás, de acordo com Apocalipse 12, verso 9. Então, esta besta do Apocalipse capítulo 13 é composta por leopardo, urso, leão e dragão, que é o próprio Satanás. O verso número 3 continua. Então, viu uma das suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Estão vendo? Vamos passar para os próximos versos. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. Ela abriu a boca para falar contra Deus e difamar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Estão percebendo este poder? Que fala contra Deus, o anticristo que fala contra Deus? Para os versos 7 e 8. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. Estão vendo? É um poder que persegue os santos de Deus. E todos os habitantes da terra o adoraram. Então vemos aqui logo de cara as duas principais verdades sobre este poder descrito aqui. Primeiro, é um poder mundial, porque diz que todos os habitantes da terra o adoram. Segundo, é um poder adorado. Por que este poder é o anticristo da profecia bíblica? Lembre-se, anticristo significa duas coisas. Contra Deus e no lugar de Deus. Estão percebendo? Contra Deus e no lugar de Deus. É um poder contra Cristo, ou seja, contra o povo de Cristo. E no lugar de Cristo, ou seja, recebe adoração como se fosse Cristo, mas não é Cristo. Agora, veja que aquilo que João viu aqui em Apocalipse 13, como eu já falei, Daniel também viu lá no capítulo 7. E eu quero estudar em paralelo esses dois capítulos para que você entenda melhor. Daniel capítulo 7. Vamos ver aqui 12 pontos de identidade do anticristo. Daniel 7, verso 8. Nós lemos o seguinte. E enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que havia olhos nesse chifre, como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. O que tudo isto representa? Daniel capítulo 7, verso 15, diz que Daniel ficou muito agitado, muito preocupado com esta visão. Até que o anjo veio
para dar-lhe a conhecer o sentido da visão. E a primeira coisa que o anjo diz é que estas bestas representam grandes reinos da terra. Isto está no verso 17, Daniel 7, verso 17. Portanto, essas 4 bestas que vocês estão vendo aqui são os mesmos impérios mundiais que estudamos no tema 2, na grande estátua do capítulo 2 de Daniel. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora, em Daniel capítulo 7, a profecia avança um pouco no tempo, descrevendo outro poder, que é chamado aqui de chifre pequeno. Vejam que a profecia dá diferentes nomes. Chifre pequeno, besta do mar, mas está falando do mesmo poder. Quem é o chifre pequeno? Daniel capítulo 7, verso 7, nos diz que o chifre pequeno surgiu do quarto animal. Portanto, surgiu de Roma, porque o quarto animal é Roma. Daniel capítulo 7, verso 8, localiza geograficamente o chifre pequeno. A Europa Ocidental, Roma, certo? Em Daniel capítulo 7, verso 24, nos diz que o chifre pequeno é diferente dos primeiros chifres e arrancaria 3 chifres ao se levantar. Isso é profecia bíblica. Então, o chifre pequeno seria diferente das tribos bárbaras que dividiriam Roma. Está isto claro? O chifre pequeno ainda bateria 3 tribos bárbaras ao se levantar. Quando nós olhamos para a história, nós veremos que os érulos, os vândalos e os trogodos, que foram as 3 tribos romanas, foram derrotadas com o surgimento de um pequeno reino, aproximadamente nos anos 450, 476 d.C., esse chamado chifre pequeno. Outra característica, em Daniel 7, verso 8, se diz que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Em outras palavras, irmãos, o chifre pequeno tem um homem poderoso como líder, certo? Por isso que possui olhos como de homem e uma boca. Tem um homem poderoso como sendo o líder. Daniel 7, verso 25, diz que ele fala grandes palavras contra o Altíssimo, grandes palavras contra Deus. E a mesma verdade nós encontramos lá em Apocalipse 13, verso 5, porque está falando do mesmo poder. O que é uma blasfêmia? Primeiro, blasfemar é tornar-se igual a Deus, certo? De acordo com João, capítulo 10, verso 33. Segundo, blasfemar é pretender perdoar pecados, de acordo com Marcos 2, verso 7. Portanto, é um poder político-religioso que pretende ser Deus e que afirma que perdoa pecados. Está isto claro? Mais uma característica do chifre pequeno. Voltamos lá para Daniel, capítulo 7, verso 25. E lá diz que esse poder tentará mudar os tempos e as leis. Não só. A última característica do chifre pequeno é que ele tentará ou guerreará contra os santos durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ainda no verso 25 de Daniel 7. Em profecia, irmãos, 1 tempo representa 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de 1 tempo, metade de 1 ano. Portanto, temos 3 anos e meio. Mas não para por aqui. 3 anos e meio são quantos dias? 1260 dias. Biblicamente, 1260 dias. E como em profecia, 1 dia representa 1 ano, de acordo com Ezequiel 4, verso 6, 1260 dias correspondem a 1260 anos literais. Está claro? Então vamos lá. A última característica do chifre pequeno. Depois faremos um resumo para que você entenda claramente. Apocalipse 13, verso 3. Apocalipse 13, verso 3 nos diz: E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, este poder receberia uma ferida mortal, porém,
a ferida seria curada. Então vamos lá resumir as 12 características do anticristo da profecia bíblica, para que não tenhamos dúvidas de quem é este poder. Primeira característica, saiu de Roma. Por quê? Porque, de acordo com a profecia de Daniel 7, o chifre pequeno, que fala palavras contra o Altíssimo, surge do quarto animal de Roma. Segunda característica, surgiu depois da divisão de Roma, em 476, porque surge no meio dos 10 chifres do quarto animal e destrói 3. E essa é a terceira característica, destrói 3 reinos ao se levantar. Quarta característica, é um poder político religioso. Quinta característica, tem um homem como líder. Sexta característica, é um pequeno reino, mas com grande autoridade. Sétima característica, blasfema contra Deus, pretendendo ser Deus e perdoar pecados. Oitava característica, buscaria mudar a lei de Deus. Nona característica, perseguiria os santos de Deus. Décima característica, reinaria por 1260 anos. 11ª característica, receberia uma ferida mortal. 12ª característica, a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia e adoraria. A pergunta que fica é: quem é este poder? Vamos lá. Primeiro ponto de identificação. Surgiu do Império Romano. Bem, nesta pintura que vocês estão vendo agora, que se encontra no Vaticano, se retrata um evento histórico. Nós vemos aí o imperador Constantino ajoelhando-se diante do Papa Silvestre I e oferecendo ao Papa e seus sucessores o controle da cidade de Roma. Então já viram, recebeu o poder de Roma. Segundo ponto de identificação, surgiu entre os 10 chifres, ou seja, entre os 10 reinos de Roma, da Europa. Claramente, irmãos, o Estado do Vaticano está na Itália, na própria cidade de Roma, a capital do Império Romano. Terceiro ponto de identificação, surgiu depois dos 10 chifres. O sistema papal ganhou maturidade após 476 d.C., mais concretamente em 533, com o decreto do imperador Justiniano, o imperador romano. Quarto ponto de identificação, derrubou 3 reinos romanos ou 3 reinos europeus ao se estabelecer. Os érulos, vândalos e ostrogodos foram extintos pela influência deste poder. Quinto ponto de identificação, é diferente dos outros 10 chifres, porque este é um poder político e religioso, com cunhagem, com constituição, com selo, com bandeira, com jornal, com rádio e com embaixadores. Mais de 100 nações têm representantes estaduais no Vaticano. O Papa não é apenas o chefe da igreja, ele é o chefe do Estado. Sexto ponto de identificação, tem um homem como líder. Eu penso que está claro. Acho que não preciso falar muito sobre isto. Outro ponto de identificação, fala grandes palavras e blasfêmias contra Deus. Lemos, por exemplo, irmãos, neste livro, vocês estão acompanhando aí, aonde este próprio poder falou: nós substituímos nesta terra o lugar do Deus onipotente. Estão aí os livros, vocês podem pesquisar. Afirmações interessantes e um pouco preocupantes. Não só este poder assume que é Deus na terra, mas também assume ou afirma perdoar os pecados. Neste livro é dito o seguinte: o pobre pecador ajoelha-se aos pés de seu confessor. Ele sabe que não está falando com um homem comum, mas com outro Cristo. Ele ouve a palavra: eu perdoo os seus pecados, e a carga oculta de pecado cai de sua alma para sempre. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Isto é uma blasfêmia. Nenhum ser humano se pode colocar no lugar de Deus e perdoar pecados. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O perdão se encontra em Cristo, em Jesus, que deu a vida por nós, não em seres humanos, não. Outro ponto de identificação.
Este poder mudaria a lei de Deus. Veja, eu quero ler neste livro, escrito por este mesmo poder, onde ele diz o seguinte: o Papa tem um poder de revogar leis e de dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Se nós compararmos os 10 mandamentos da Bíblia, escritos pelo dedo de Deus, com os mandamentos do Catecismo Romano, nós veremos uma diferença. Na verdade, nós veremos uma mudança. Porque o mandamento sobre o segundo mandamento da Bíblia, que proíbe a criação e adoração de imagens de escultura, foi omitido do Catecismo Romano. O quarto mandamento bíblico, que ordena a santificação do sábado, foi substituído pela guarda dos domingos e dias de festa. Outro ponto de identificação: este poder perseguiu os santos de Deus. Nós lemos no próprio livro deste poder. Todos estes livros vocês podem procurar nas bibliotecas. Leiam. Eles dizem o seguinte: a igreja perseguiu. Só um tirano na história da igreja negará. Sempre defendemos a perseguição dos huguenotes e da Inquisição espanhola. Quando ela acha que é bom usar a força física, ela vai usá-la. Está aqui. Estão admitindo, conforme a profecia nos diz, que perseguiu os santos do Altíssimo. Em outro livro, eles dizem o seguinte: que a Igreja de Roma derramou mais sangue do que qualquer instituição que já existiu entre a humanidade. Não será questionado por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. Quem tem um conhecimento competente da história não vai negar isso, porque isso aconteceu de verdade. Por que muitos cristãos fiéis foram massacrados? Porque eles não estavam dispostos a violar suas consciências. Eram fiéis ao assim diz o Senhor e não aos ensinamentos dos homens. Outro ponto de identificação: o anticristo reinou por 1260 anos. Isto aconteceu de 538, quando o poder papal recebeu a autoridade do governo romano, até 1798, quando teve a ferida mortal, que é outro ponto de identificação. Recebeu uma ferida mortal. Isto aconteceu com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte em 1798. Nesse momento, o papado perdeu seu poder temporal. Mas em 1929, com a assinatura do Tratado ou Pacto de Latrão entre um cardeal católico, e Benito Mussolini, o poder temporal do papado voltou. Mas a profecia prediz uma restauração muito maior no futuro, quando o mundo todo vai se maravilhar, vai seguir e adorar a besta. Amigo, talvez neste momento você esteja olhando para tudo isto e se sentindo magoado. Talvez você esteja até ofendido com aquilo que mostramos aqui. Bem, não foi minha intenção ofender ninguém, mas esclarecer-lhe. Não importa muito o brilho das coisas. Deus, por meio da profecia bíblica, nos diz quem é este poder. E se Deus diz claramente, é porque Ele o ama muito e Ele quer que você escape dos enganos que só o levarão à perdição. Jesus está chamando por você a tomar uma atitude, uma decisão. Saia dela, povo meu, diz Apocalipse capítulo 18, verso 4. Saia dela, povo meu. Jesus está te convidando neste momento. Você vai aceitar? A decisão está nas tuas mãos. Mas eu convido você a esta oração. Obrigado, Pai de amor, porque neste estudo conseguimos entender de forma profunda quem é o anticristo. O mundo vive se perguntando quem é essa personagem apocalíptica. Hoje respondemos. É um poder que infelizmente está atuando hoje e muitos não estão percebendo. Pedimos Jesus Cristo que nos ajude a sair desse movimento, que nós possamos abandonar esse movimento e virmos para a verdade, porque a verdade liberta. Abençoe meu amigo, dê-o cada dia força para tomar decisões firmes, decisões que o levarão à eternidade.
Em nome de Jesus. Amém. Bem, meu amigo, eu o convido a acompanhar o nosso próximo episódio. Iremos falar de um tema muito importante. Que Deus o guarde, que Deus o abençoe. Até breve.